Olá pessoal, tudo bem? Continuando a aula anterior, no que refere-se a tabelas. Vamos lá. Bom, nós estamos lá na guia inserir, né? Foi tabelas. Joia? Então, pensando assim, começamos como inserindo, né? Inserindo uma tabela a partir da guia inserir tabelas, selecionar aqui e escolher a quantidade de linhas e colunas que desejamos. No entanto, se eu quiser assim, olha, não quero selecionar visualmente, aqui eu tenho apenas 3, 6, 10. Eu quero inserir uma tabela com 15 colunas, não apenas 10. Né? Então, eu posso fazer o seguinte, ou inserir uma tabela, ou desenhar uma tabela, tá bom? Ou ainda vir em tabelas rápidas e pegar um padrão pré-definido, tá bom? Em seguida, eu quero que vocês façam um teste desse padrão pré-definido, tá bom? Então, assim, então eu tenho matriz, então eu tenho diversos tipos de tabela. Vocês podem testar qual vocês quiserem, né, e fazendo os testes aí para ver se gostam desse modelo, tá bom? No entanto, aqui nós vamos inserir uma tabela de 15 colunas, tá bom? Aqui o máximo vai 10, vou colocar uma tabela de 15 colunas por 5 linhas. Então, eu vou fazer como? Eu venho inserir tabela. Inserir tabela, número de colunas 15 por 5 linhas, ok? Então, consegui fazer isso. Largura da coluna fixa, né? Ou seja, a coluna ela vai ficar do tamanho ali, tamanho padrão, né? Etc. Ou ainda posso colocar aqui, não, a coluna tem que se ajustar automaticamente ao conteúdo. Olha aqui, ó, ele não se ajustou ao conteúdo, mas eu quero que a coluna ajuste ao conteúdo automaticamente, tá bom? Então eu coloco aqui, eu removo de largura fixa para este, tá bom? E aqui lembrar dimensões novas tabelas. Então eu quero que o conteúdo se ajuste, né, automaticamente a cada conteúdo, né, a coluna. Então vou dar OK. Prontinho, então vou colocar aqui item, colocar o mesmo conteúdo aqui de cima, viu pessoal? Eu vou copiar assim, copiei, né, colei, eu vou ajustando, tá vendo? Vou copiando e colando o conteúdo aqui. E aí ele vai indo, né? Vou colocar cidade, estado, e assim por então, tá vendo que ele vai, né, tentando se ajustar aí, lembrando que por mais que ele queira se ajustar ao tamanho, se a minha página não permitir, ele não vai crescer do tamanho da minha página. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir realmente em layout, orientação, mudar para a paisagem. Né? Então aí eu consigo sim modificar. Então eu precisei o que? Mudar a orientação do meu papel para que ele consiga realmente aparecer completo, tá bom? Então quanto maior a quantidade de colunas, eu preciso de um espaço maior para que as informações apareçam, tá bom? Então eu tenho aí, vocês viram agora como inserir uma coluna com mais de 10, uma tabela com mais de 10 colunas, né? Então eu tenho que ir lá em guia inserir, tabela, inserir tabela. E aí você consegue inserir uma tabela com mais de 10 colunas. Uma coisa que não vimos ainda, mas é muito claro no Word, né? Que sempre quando você clica no objeto, ele aparece aqui em cima menus personalizados, no caso menus e propriedades do objeto que você está colocando. Então eu estou colocando uma tabela, naturalmente vai aparecer um menu de tabela, design da tabela, onde eu posso colocar aqui, ó, última coluna, né? Eu posso colocar coluna em tiras, linha de totais, então eu posso colocar diversas funções aqui. Eu posso escolher um layout que eu quero, né? Um layout bonitinho que eu gosto, né? Eu posso colocar um layout azul, um layout verde, um layout laranja, né? Eu posso fazer um sombreamento na coluna em todo o documento. O ideal é sempre que você trabalhe com estilo logo, né? Então você pode pegar e criar um estilo aqui, aplicar um estilo, né, que fique bom para você. Então quando você aplicou um estilo, você vai dando tab, ele insere o estilo em toda a coluna, né? Em toda a tabela que você precisa, tá bom? Então o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso vir aqui, olha, eu quero fazer o traço mais grosso. Então eu venho aqui em bordas, tá bom? Em bordas, e aqui eu vou trabalhar as bordas. Eu posso trabalhar uma borda por aqui, remover todas as bordas. Eu posso colocar borda inferior, somente inferior. Posso colocar todas as bordas ao redor todo. Então eu vou clicar, selecionar aqui, ó. Aqui eu seleciono uma célula está selecionada. Aqui eu seleciono a tabela toda, tá bom? Então eu venho aqui, borda inferior, apenas lá embaixo. Borda superior, apenas lá em cima, né? Ele vai inserindo as bordas. Então, como eu já inseri uma, ele insere as outras, vai inserindo as outras. Aí o que acontece? Aí eu tenho aqui 100 bordas, eu removo todas as bordas. Se eu colocar todas as bordas, ele aparece em todas. Se eu colocar somente bordas externas, eu não removi todas as bordas, ou seja, ele vai incrementar, né? Então, se eu já tenho uma borda externa, eu quero colocar toda a borda externa, ele vai remover
Ou seja, se eu coloco uma coisa que já existe, ele remove, ele faz o inverso, tá bom? Então se eu estiver sem bordas e colocar apenas bordas externas, aí ele aparece. Se eu colocar bordas externas de novo, ó, ele remove, tá vendo? Então ele não aplica o mesmo objeto duas vezes, ele aplica o inverso, tá bom? E aí eu posso fazer outras ações também, né? Então eu quero pincel de borda, eu quero pegar esse pincel, tá vendo? Quando eu pego o pincel, o que eu faço? Eu consigo pintar, tá vendo? Eu consigo fazer o que eu quero. Então se eu mudar aqui, ó, quatro pontos a borda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, ele fica 4 pontos. Então eu consigo fazer esse ajuste manual, tá vendo? O problema de fazer manual é que você não tem um padrão. Toda vez que você precisar, você precisa realmente criar, né? Você precisa sempre formatar manualmente. Eu posso vir aqui, ó, colocar um no meio, tá vendo? Não coloca, ó. Aí ele vem aqui e coloca. Então aí é um estilo de borda. Eu tenho tipos de borda também, se eu quiser fazer 2 linhas, ele faz 2 linhas e assim por diante. Ou se eu quiser resetar tudo, né, eu clico aqui na tabela e venho sem borda. Aí removo toda a borda, ou eu clico simplesmente aqui e venho de novo no padrão. Ele me dá o meu padrão novamente, bem rapidamente, ok? Então aqui é a guia design da tabela, e eu tenho a guia também layout, né? Na guia layout eu consigo selecionar, né? Selecionar uma célula, selecionar a célula que está, clico aqui, ó, selecionar a coluna, seleciona a coluna toda. Selecionar a linha, seleciona a linha toda, né? E aqui, selecionar a tabela, selecionar tudo. E aí tem outras opções de propriedades. Eu posso vir aqui com a borracha e apagar alguma coisa, tá vendo? Eu apago aqui, ó. Apaguei, tá vendo? Eu apaguei. Ah, eu quero desenhar agora. Eu clico aqui, então, em Layout, Desenhar, desenhar a tabela e desenho de novo. Ok? Aí desenhei. E aqui eu desenhei também, ó. Vou desenhar, pronto, desenhei, tá bom? Por que ele pegou essas duas linhas? Porque o que acontece lá em design da tabela, eu estou com estilos, né, 2 linhas. Aí eu tenho que clicar lá novamente, remover o estilo 2 linhas para uma linha e vir e colocar de novo uma linha. Mas como a cor está diferente, eu tenho que mudar a cor também. Então venho em design da tabela, a cor da caneta, ela está um cinza, né? Vamos procurar, acho que é esse cinza aqui talvez. Pronto, ok? Agora ficou cinza, ficou certinho, né? Joia? Eu vou pressionar a tecla ESC para cancelar isso aqui. Ali some o pincel de desenhar. Pronto. Agora tem o seguinte, eu tenho aqui na minha tabela, né? Eu estou lá em guia layout, selecionar minha tabela, eu venho aqui em linhas e colunas. Aquela opção que eu fiz botão direito, inserir ou excluir, não é isso? Eu escolho a célula, a linha ou a coluna. Eu posso vir aqui e inserir o que? Uma linha acima, ó, linhas, tá vendo? Em azul. Pronto. Então, em cima, acima e abaixo são linhas. E a direita e esquerda são colunas. Note que está em azulzinho, ó. Inserir coluna esquerda, coluna direita. Então, posso clicar aqui e fazer esse ajuste. Se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser selecionar esses dois, seleciono com o mouse. Eu posso mesclar, como guia layout, mesclar, mesclar. Ali unifico os dois. Para dividir, eu posso clicar aqui, né, na célula mesclada, layout, dividir células, 2 colunas e uma linha, ok, prontinho. Então consegui fazer esse ajuste. No entanto, ele está aqui, ó, um está para a esquerda e outro para a direita. Como eu faço isso? Eu venho aqui com o mouse, clico e arrasto. Prontinho, arrastei, encaixou. Esse aqui também, arrastei e encaixou. Tá vendo? Encaixou, pronto, né? Então eu posso arrastar assim, né? Eu não visualizo o tamanho, note aí em cima na régua, você não visualiza o tamanho da largura da sua célula, da sua tabela. Mas se você clicar, tiver com o botão esquerdo do mouse e pressionar o outro, ele aparece a dimensão, tá vendo? Então você consegue trabalhar de uma forma mais clara aí e fazer 2.2. Aí vem aqui no outro também, quero colocar 2.2. 2.2. Pronto, coloquei 2.2. Porque é quando eu estou com os dois botões do mouse pressionados, né? Então ele aparece assim, tá bom? 2.2. Então eu estou aí, ó, 2.2, 2.2. E eu consigo fazer assim, tá bom? No entanto, eu posso clicar na minha tabela e olha, eu quero aqui que a altura de todas sejam iguais, né? Então vem aqui distribuir linhas iguais, né? Igualmente. Distribuir as linhas igualmente. E as colunas, quero também, ó, eu quero distribuir colunas, né? Igualmente. Aí ele coloca o tamanho de todas as colunas do mesmo tamanho. Então eu consigo fazer isso. No entanto, aqui, ó, descrição. Vamos pensar aqui. Aqui eu tenho fornecedor. Eu quero que aqui
seja um fornecedor, vou botão direito mesclar, e colocar aqui empresa alfa, né? E aqui é um segundo fornecedor, empresa beta, ok? Só que eu quero que o nome fique, né, na vertical. Aí eu faço como? Eu clico aqui, layout, alinhamento do texto. Eu clico uma vez, clico outra vez, pronto, ele ficou aqui, tá vendo? No entanto, eu tenho aqui a centralização, o alinhamento, centralizar, mesma coisa aqui, eu clico na empresa 2, direção, ficou ok, aí eu centralizo, tá bom? Então é um exemplo aí de como está trabalhando. Aqui ficou um enter, eu dou um delete, e aí joia, então eu tenho aí praticamente a minha tabela, né, com dois fornecedores na vertical, e eles aí cada um tem seus produtos. Então eu consigo trabalhar de uma forma mais clara desse jeito, tá bom? Então esse aí foi o modo de trabalhar com tabelas. Espero que tenham entendido, e em qualquer dúvida não deixem de colocar as dúvidas aqui no portal, tá bom? Obrigado, até logo.